Amores, de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é de Geografia, onde nós vamos falar sobre o conteúdo Brasil, né? Nós já falamos sobre esse conteúdo, já conversei com vocês em várias aulas sobre esse conteúdo, a divisão política do Brasil. E essa primeira parte de hoje, né? Vocês vão estar vendo só aí a leitura de um texto sobre, o Brasil, melhor dizendo, um poema, e vocês vão fazer uma pequena interpretação sobre esse poema. Mas eu vou estar ao mesmo tempo revisando com vocês algumas coisas que eu já falei sobre o nosso país. Observando aí o mapa, vocês vão lembrar, que o nosso país está dividido em 5 regiões, que é a região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E cada uma dessas regiões são compostas por estados. Algumas com mais estados, outras com menos estados, não é isso? Falei também para vocês na aula anterior que o nome completo do nosso país, da nossa pátria, é República Federativa do Brasil. Esse é o nome da nossa pátria, certo, alunos? Falamos também, e como vocês podem ver aí nesse slide, que o nosso país está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. E o Distrito Federal fica bem aqui, observem esse espacinho verde aqui onde eu estou apontando para vocês, que fica dentro do estado de Goiás. Então, aqui o Distrito Federal e logo será Brasília também, onde fica a sede do nosso governo, não é isso? Então, todas essas informações já falei para vocês. Falei que Brasília é a capital do nosso país, que fica localizada aqui no Distrito Federal. Então, tudo isso eu sei que vocês estão relembrando agora, Porque são assuntos que eu já conversei com vocês. Falei também que o nosso país era banhado pelo Oceano Atlântico. Olha aqui, todo esse lado é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Cada um desses estados aqui, cada estado tem sua capital. Mais para frente, nas outras aulas, nós vamos ficar sabendo de todos eles, vamos ficar estudando todas as regiões, vamos saber um pouco dessas regiões também. Ok, alunos? E hoje, a nossa aula sobre o Brasil vem com um poema, Esse poema que é da Kátia Canton, Esse poema tem uma pequena interpretação logo a seguir. Portanto, abram o livro de vocês na página 6, o livro de Geografia, que eu vou estar lendo esse poema e depois vocês vão fazer a interpretação. Então, vamos começar? Vamos à leitura do nosso poema Brasil. Vocês podem me acompanhar no slide ou no livro, fiquem à vontade. Que diz: Brasil, Kátia Canton. Pelos rios escorregam barcos e canoas, com gente buscando alimento. São povos nativos seguindo trilhas deixadas pelo vento. São comunidades indígenas que vivem dentro da mata, por entre cachoeiras e árvores, frutas e animais. Estão cotidianos que recebem a natureza,
Pelo Atlântico chegam navios, naus e caravelas, trazendo povos de outras terras, índios, portugueses, holandeses, navios negreiros, ingleses, franceses, turistas e americanos, piratas, comerciantes e curiosos, gente que de alguma forma se tornou brasileira. Aí foi a leitura do nosso poema Brasil, né? E ela fala aí, né, da presença de pessoas muito importantes para o nosso Brasil. Pessoas que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já estavam, né? Que são, né, os indígenas, né? São os indígenas que tem aí nesse poema, que o poema fala. Então, quando esses outros povos chegaram, os portugueses, os holandeses, né? Os ingleses, os franceses, americanos, os indígenas já estavam aqui. E alunos, o único meio para que esses outros povos chegassem, né, aqui em nosso país, para que os portugueses, os holandeses, os ingleses, né, todos eles chegassem, era pelo Atlântico, né? Era em navios, era em caravelas que eles chegavam em nosso país, né? Então, vocês podem observar que o nosso país recebia pessoas de todos os lugares, todo mundo vinha para o Brasil em busca das nossas riquezas. E devido todo esse povo estar vindo para o Brasil, ter chegado aqui no Brasil, tem essa miscigenação, né? Essa mistura de raças, né? de culturas, tudo aqui em nosso país. Né? Porque recebíamos na época, como recebemos até hoje, muitas pessoas de outras nações, e aí as culturas começaram a se misturar. Portanto, nós temos aí os negros, nós temos, né, os brancos, os indígenas, né? Então é tudo misturado aí em nosso país. E aí, alunos, vocês podem ver a relação, né, da geografia com essa parte da história do Brasil, com esse poema da Kátia Canton, né? Porque a geografia, ela está inserida aí nessas viagens, né, de outros países, né, de outros continentes, e também fala aí do Oceano Atlântico. Então, tudo um assunto vai interagindo com o outro. Então, essa é a relação, né, da geografia com esse poema, né? As pessoas de outras nações vindo aí pelo oceano em grandes navegações, né? E começaram aí a chegar no Brasil, tá? E nesse poema a gente não pode esquecer que a escritora, ela dá grande importância aí, né, pelos os povos nativos, os índios, né, que aqui já estavam quando os outros, né, as outras nações, né, as pessoas de outras nações vieram para cá. Então, observem que ela dá muita importância aí, né, para as comunidades indígenas que vivem dentro da mata. Agora, alunos, vamos para a atividade, que é na página 7, onde eu vou ler cada questão para vocês entenderem melhor e respondê-las, ok? Então, vamos lá. Nessa questão aí, a número 1, que é tudo sobre o poema, né? Vocês vão fazer o seguinte: sobre o poema de Kátia Canton, escreva a resposta a cada pergunta. Qual é o principal tema do poema?
né? Qual é o tema principal do poema? Fala de quê? Vocês acham que é Brasil, mas fala de quê? Né? O que vocês entenderam depois de toda a nossa conversa, nossa leitura? Fala de quê? E aí vocês vão colocar. Letra B. Cite alguns povos de outras terras que, segundo o texto, chegaram ao Brasil pelo Atlântico. Letra C. Como você percebe o assunto abordado no poema em seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Como é que você percebe esse assunto sendo abordado, né, no seu dia a dia? Letra D. Qual é a sua opinião sobre o tema abordado no poema? Que opinião você tem a dar, né, sobre esse tema aí? Letra E. A relação entre o poema e geografia, tem relação entre o poema da Kátia e a geografia? Se sim, explique com suas próprias palavras. Se você acha que tem, você vai explicar com as próprias palavras, tá? E no 2, observe o painel fotográfico de brasileiros e depois escreva qual é a relação entre poema e o estudo da geografia do Brasil. Então, eu já posso adiantar para vocês que a maioria aí são respostas pessoais, né? A letra C, a letra D, a E e a questão 2 são respostas pessoais. Então, fiquem atentos em tudo que eu conversei com vocês, que eu falei durante a aula sobre o poema e que vocês vão conseguir responder tudo. Alunos, vamos agora para a correção da atividade de geografia do dia 17/2. Então, alunos, essa atividade pedia para associar corretamente o número 1, que aí tinha primário, secundário e terciário, né? E vocês iam fazer a associação, ficou B, C e A. No 2, você tinha que anotar 3 serviços básicos necessários para a população, tanto do campo como da cidade. E aí eu te coloquei esses 3, mas podem ser diferentes também, porque eu dei vários exemplos na aula, sem problema nenhum. E um dos maiores benefícios da vida no campo eu coloquei respirar ar puro, viver próximo à natureza. Também é uma resposta pessoal. Fica a critério de cada um aí colocar o que entendeu. 4. Você conhece a sua cidade? Aí estava pedindo para escrever algumas coisas. O nome de uma praça, o nome de um viaduto, o nome de um bairro. Eu disse também que era resposta pessoal. E a 5 também era resposta pessoal. Ok, alunos? Então, não deixem de fazer a correção dessa atividade. Alunos, vamos para a segunda correção da atividade de geografia, né? Essa atividade foi no dia 24, tá? 24/2, né? E aí, a número 1 era para responder com atenção. A letra A perguntava: como está dividido politicamente o Brasil? Está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Letra B. Qual o nome completo do nosso país? República Federativa do Brasil. Em quantas regiões o Brasil está dividido? Em 5 regiões. 2 era para escrever as capitais dos estados: Ceará, Fortaleza, Pará, Belém, Rondônia, Porto Velho, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E na terceira questão, os estados abaixo pertencem a que região? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais pertence à região sudeste. Então, estava muito simples, né, essa atividade. Eu espero que todos vocês tenham copiado e respondido as questões, tá? Então, amores, por hoje é só. Beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.